Um pastor brasileiro chamado Thiago Sanz, esse daqui, esteve na África cumprindo suas agendas de missões. Acontece que ao retornar para o Brasil, ele participou de um podcast em Curitiba e esse episódio no podcast tem causado grande revolta para os africanos. Por quê? Mas o que foi que ele disse, Gê? O que ele disse nesse podcast tem causado grande discussão, debate em diversos canais no YouTube, principalmente de criadores africanos. No episódio que ele participou do podcast, muita gente tem comentado, muita gente revoltada, e eu vou contar tudo aqui para vocês. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. Eu não sei quanto tempo faz, se faz 15 dias, se faz 20 dias, sei que faz pouco tempo, que o pastor Thiago Sanz é um cantor que também é pastor. Pois é sobre esse pastor, Thiago Sanz, que eu decidi falar aqui com vocês sobre isso. Falando para vocês que hoje o cenário é uma escadaria gigante que tem aqui perto da minha casa. Eu vou subir devagarinho e assim subindo a ladeira eu vou contando para vocês a polêmica desse pastor. Pois muito bem, o pastor Thiago Sanz é bastante conhecido dos religiosos, dos evangélicos. Ele é um cantor e também é pastor. Acontece que o senhor Thiago Sanz decidiu participar de um podcast que é de religiosos também, lá de Curitiba. Nesse podcast aqui chamado Pela Fé Podcast bem conhecido dos evangélicos, muita gente participa, e ele participa desse episódio. Acontece que nesse episódio, o pastor faz alguns comentários, muitos dos comentários extremamente polêmicos. O pastor fala da vida dele, fala da vida religiosa, das missões que ele faz pela África e outros países. Me parece um homem bem estabelecido, né? Economicamente, e conta nesse episódio do podcast da vida dele como pastor, enfim, e das vitórias e conquistas que ele tem. Ele conta da vida dele lá no Nordeste, de filho de pais pernambucanos, fala um pouco da diferença entre Pernambuco e Curitiba, e ele deixa Curitiba lá em cima, né? Coloca Curitiba lá em cima, os curitibanos lá em cima, e aí pega a família dele, fala que a família dele fala alto, e que parece que não tem educação, e que os curitibanos são sofisticados, enfim. Comentários assim que eu já não gostei muito. Porque eu acho que as pessoas são iguais, principalmente os pais da gente. A gente jamais menospreza, acho que a gente jamais menosprezaria a família da gente, principalmente pai e mãe. Enfim, mas ele faz esse comentário, que é um comentário que eu acho bastante questionável. Mas isso não foi, de longe, a pior coisa que ele cometeu dentro deste podcast. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Se vocês estão gostando do vídeo, já dá um like. E, por favor, comentem o que vocês acham, o que vocês pensam em relação a isso. Mas o que está realmente causando alvoroço nas redes sociais foi o comentário que ele fez em relação ao tempo que ele esteve na África. Ele não especificou exatamente quais países que ele visitou, mas ele fala da experiência que ele teve na África. Falou da questão da espiritualidade dos povos africanos, dizendo que a pessoa que vai para a África conduzir uma missão religiosa tem que ir blindada espiritualmente, porque lá o bicho pega. Lá os espíritos não brincam em serviço, que aqui a gente não conhece, a gente não sabe o que é a questão da espiritualidade na África. Nesse momento ele já coloca comentários extremamente radicais em relação à cultura e à religiosidade africana, o que eu já achei bastante delicado, esse tipo de comentário em relação à cultura dos povos africanos e da religiosidade. Então, quando ele fala da cultura dos povos africanos e da religiosidade, ele deixa as pessoas num lugar bastante desconfortável e numa situação que eu acho bastante complexa, e a gente precisa falar sobre isso no vídeo de hoje. E então, ele segue falando de como foi essa experiência dele lá. E uma outra questão que ele fala também é dizendo que não adianta você dar um fogão
para as mulheres da África, porque as mulheres da África não vão saber lidar com os fogões. E ele também cita algumas questões, por exemplo, quando as mulheres fazem comida na terra, vem o vento e espalha todos os terrões da comida, e ele acha insuportável o fato de ter que ter presença de terra na alimentação dele. Então, isso é mexer com a cultura dos povos africanos. E aí, nesse momento que o pastor comenta de como as mulheres preparam os seus alimentos, ele fala de uma maneira muito preconceituosa, extremamente preconceituosa, porque se faz parte da cultura das mulheres africanas fazerem comida no chão, quem somos nós, latino-americanos? Qual o nosso poder de ir para um país e modificar a cultura de um país? Qual o direito que nós temos de fazer isso? Então, mostra nesse momento que o pastor tem um olhar extremamente preconceituoso sobre a cultura dos povos africanos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é falta de cultura, falta de ler. Eu penso que é falta do pastor ter lido melhor, estudado melhor a cultura dos povos africanos. Mas não é só isso, gente. Ele também chama os africanos de preguiçosos. É, que o povo africano não gosta muito de trabalhar. E aí, gente, é uma situação bastante difícil, porque essa é a opinião dele. E ele fala de uma maneira muito genérica, como se essa fosse a verdade absoluta sobre os povos africanos, de que os povos africanos não gostam de trabalhar. E isso também está sendo muito comentado nos vídeos feitos principalmente por criadores de conteúdos na África, de que o pastor faz um comentário extremamente genérico, generaliza uma situação que talvez não seja verdadeira. E aí, gente, eu não sei o que vai acontecer, se alguém vai fazer alguma denúncia desse podcast lá de Curitiba, por esses comentários xenofóbicos, racistas, comentários tão depreciativos em relação aos povos africanos. E eu fiquei pensando, será que as pessoas irão fazer alguma denúncia ao Ministério Público? Porque o pastor estava muito livre fazendo aqueles comentários, assim, tranquilo, como se nada tivesse errado ali. E quem estuda a história da África, e quem mora na África, eu tenho certeza que as pessoas ficaram extremamente ofendidas com as falas desse pastor. Aí eu fico pensando, né, como que um líder religioso que estuda, porque eu sei que eles são estudiosos, não estuda a história da África. Porque quando ele faz esses comentários, mostra o total desconhecimento. Os comentários extremamente depreciativos, comentários xenofóbicos. Eu fiquei pensando, como que uma pessoa, né, que é bem-sucedida, um líder espiritual, não tem o bom senso de perceber que os comentários que ele está fazendo irão ofender pessoas, mulheres da África. Ele mesmo falou, olha, se tiver terra na minha comida, eu não como. Agora, como que eles podem comer aquela comida? Fala da Shima. Olha, gente, assim, o que eu vou falar é muita coisa, mas eu penso que seria interessante vocês pesquisem na internet Pastor Tiago Sanz e os comentários que ele fez no podcast Curitibano, e estudem e pesquisem sobre os comentários do pastor e cantor Tiago Sanz, os comentários absurdos que ele fez nesse podcast, nesse episódio onde ele participou, e podcast Pela Fé, podcast, os comentários absurdos que ele fez. Mas tem uma coisa que me revoltou um pouco mais, porque no meio das conversas eu percebia que tinha um homem preto, um homem negro, participando desse episódio. Eu pensei que em algum momento esse moço iria conversar com o pastor, falou, olha, eu não concordo com o senhor, eu acho que não é isso, né? Mas não. Todos os participantes com a boca fechada, ninguém fez um comentário contradizendo de onde ele tirou essas informações. Então as pessoas apenas assistiam aqueles diálogos xenofóbicos, absurdos, preconceituosos, vindo de um líder espiritual. É muito triste por saber que é um brasileiro. Eu fiquei com vergonha por ser brasileiro, porque eu estudo a história africana, e eu tenho amigos que estudam e são formados na área. Então, se um dia alguém me convidasse para falar alguma coisa sobre a África, eu acho que eu não me sentiria preparado para falar sobre a história da África, sobre Moçambique,
A gente é preparado para falar sobre os canais moçambicanos. Mas para falar sobre a cultura da África, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se inteirar, falar com professores, com historiadores. Por que, que eles comem daquele jeito? Por que, que as mulheres varrem o chão daquele jeito? Faz parte da cultura. E a cultura é a coisa mais rica que uma nação tem. Agora, só porque você come com garfo e com faca, você vai para lá e vai querer que as pessoas também façam isso? Da noite para o dia, pedir para que as pessoas não comam mais chima? Você vai oferecer o que para essas pessoas? Então, eu assisti ao episódio desse pastor com muita decepção, esperando, né, que ele venha alguma hora se retratar, pedir desculpa, sei lá por quê. Porque hoje em dia tá na moda, né? Você ofende as pessoas, depois vem, se retrata, fala, tomei uma medicação, naquele dia eu não estava bem. E agora as pessoas não assumem os seus erros. É mais fácil você falar, eu bebi, eu não estava bem nesse dia, eu tomei uma medicação, a minha medicação é controlada, e eu tive que falar essas coisas. As pessoas, elas não assumem os erros delas. Isso é um grande problema. Infelizmente, é um problema que nós enfrentamos no dia de hoje. Das pessoas não assumirem os seus erros. As pessoas comentarem as coisas que querem e depois dizem, não, mas não foi aquilo que eu quis dizer. E é isso, e pronto, e fim de papo. Eu não vou me estender muito nos comentários aqui. Eu espero que vocês pesquisem sobre o que aconteceu lá em Curitiba. Pesquisem vocês mesmos, tirem suas próprias conclusões, porque eu mesmo fiquei extremamente decepcionado. Muitos vídeos estão acontecendo na internet criticando o pastor Tiago Sanz. Eu espero que ele venha se retratar. E espero também que ele estude a história africana, né? Porque é muito feio você falar de coisas que você não sabe. Não é porque você é um religioso, um líder espiritual, que você tem a verdade absoluta e acha que o que você fala é 100% verdadeiro. Nem sempre. O pastor está sendo questionado, espero que ele venha se retratar ou venha falar alguma coisa. E, por favor, estude a história da África, né? Pastor Tiago, eu desejo sorte para o senhor, mas também desejo que o senhor estude um pouco mais a história da África. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!